Olá, boa noite. Eu sou o Dr. Fred Pinto, oncologista do IOV, e fui convidado para falar um pouco sobre minha experiência em Lean na saúde. Obrigado, professor Calado, obrigado, professor Lilimin, por esse convite. E eu me propus hoje a falar um pouco sobre o que a gente chama de viver em crise. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou ficar bem aqui no cantinho da tela. Olha. Isso, estou aqui. Então, a pergunta, na verdade, é quando foi sua última crise? Quando foi que você se lembra de não estar em crise? Para nós, na verdade, há uma certa tradição em falar que, em chinês, o anograma crise é igual crise, quer dizer, crise é igual a perigo ou oportunidade, mas não. Crise é crise mesmo. Crise não é igual a uma oportunidade. Crise é uma ruptura, é um problema, é uma mudança. Crise é, às vezes, um problema que, eventualmente, pode se tornar uma oportunidade, mas são coisas bem distintas. Problema para nós é uma coisa relativamente simples em Lean. Problema é um gap, é a diferença entre uma situação real e a nossa situação desejada, aquilo que a gente gostaria que fosse o nosso mundo real. Mas em saúde, desde quando a gente não está em crise, né? O problema da saúde sempre foi cobertor curto, e o cobertor curto da saúde nunca foi só curto, ele também foi curto e todo rasgado. Esse problema é um problema que a gente não consegue resolver com facilidade. Nós perdemos muitas oportunidades, desperdiçamos muitas oportunidades e provocamos danos relevantes ao paciente, porque ignoramos os avanços da ciência e não coordenamos esses avanços, ignoramos evidência científica e, quando usamos, às vezes usamos mal essa evidência, e a experiência do paciente, às vezes, é mal estudada. Aliás, hoje nós vivemos exatamente esse momento no país em que duvida-se da ciência, duvida-se das evidências, e as experiências são as mais diversas, e cada um tem uma experiência particular que considera como a experiência. Esse momento traz para nós um volume de desperdício gigante dentro do sistema. Nos Estados Unidos, esse desperdício é monstruoso, né? Em 2020, o custo do sistema da saúde nos Estados Unidos foi de 4 trilhões de dólares. A maior parte desse dinheiro em custos administrativos, testes desnecessários, medicina de qualidade marginal, isso não é um privilégio dos americanos, e de alto custo, sem grandes benefícios ao sistema de saúde ou à própria saúde das pessoas. E o sistema ainda é desenhado para estimular esse tipo de comportamento. Em Lean, a gente pensa um pouco diferente, a gente olha para problemas de uma maneira situacional. Assim. Eu tenho um problema, qual que é o problema e como que eu resolvo esse problema? E para resolver esse problema, eu penso dentro dos meus pressupostos básicos, do pensamento básico, da minha mentalidade. Então, qual é o meu pensamento básico? Eu penso nas minhas capacidades, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para tratar desses problemas e como que eu desenvolvo essas habilidades e essas capacidades nas minhas equipes e no meu time de trabalho, para melhorar efetivamente o trabalho. Eu quero melhorar o processo, desenvolvendo habilidades, usando o meu pensamento básico e, mais que isso, usando um sistema de gestão. E dentro desse sistema de gestão, temos o comportamento da liderança. Partindo desses pressupostos, nós começamos em 2018 um programa junto à Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos, buscando implantar Lean no sistema público de São José. São José é uma cidade com 720 mil habitantes, são 46 unidades de atenção primária, 12 de especializados, 8 UPAs, um hospital de 400 leitos, um hospital de 65 leitos, que eu fui diretor até o começo desse ano, e 200 leitos em outros hospitais filantrópicos, onde eu também trabalho em alguns deles.
No hospital que eu dirigi, esse hospital de 65 leitos mais uma emergência, eu tive a oportunidade de trabalhar num pronto-socorro que atendia mais ou menos 240 mil pacientes por ano. É um pronto-socorro grande, mas de baixa complexidade. No entanto, havia uma demora muito razoável no processo de atendimento desses pacientes. Nós usamos basicamente o modelo mais simples de abordagem Lean. Criamos um fluxo dedicado para administrar o processo dos pacientes, que a gente chamou de sala azul, que são pacientes de baixa complexidade. Criando um fluxo dedicado para esses pacientes, com um fast track, com trabalho padronizado para os médicos, trabalho padronizado para os enfermeiros e outros profissionais, o tempo médio porta a porta desses pacientes caiu 31%. Foi de 4 horas para 2 horas e 45, sem nada de especial. Nada como uma imagem para mostrar a diferença do pronto-socorro e nada para deixar mais claro do que é o desperdício, não só de espaço, mas o desperdício de trabalho, de retrabalho, de gente movimentando e de gente indo e voltando dentro desse processo. Gente que está, ao invés de ser medicada, está esperando para ser medicada e está piorando a dor. Então, assim, essa é uma das estratégias mais simples para melhorar o sistema e dificilmente a gente enxerga isso funcionando. Felizmente, o professor Calado está envolvido também com o projeto de Lean nas UPAs, e isso eu acho que tem mudado dramaticamente. Aqui em São José já mudou dramaticamente com as outras unidades de pronto atendimento do município. Nós fizemos também atividades junto às unidades de atenção primária, para coleta de exames, a capacidade, revisando o fluxo, redesenhando o processo, a capacidade de vagas ofertadas quase que dobrou, e o sistema, né, o processo de atendimento melhorou dramaticamente. Na logística, então, o impacto foi gigantesco, né? O sistema de gerenciamento de estoque, de gerenciamento de logística das unidades era bastante deficitário. Muitas unidades recebiam seu material dessa forma, e dessa forma eles não tinham meios de administrar esse estoque, e aí você não sabia o que você tinha no estoque, você não sabia como cuidar desse problema. No fim, muito recurso, muito esforço e muito dinheiro era jogado fora por falta simplesmente de gerenciamento desses processos. Nós fizemos um trabalho conjunto, na verdade foi um trabalho da equipe fantástico, e começaram a criar as farmácias Lean dentro das unidades básicas de saúde, e essas farmácias mudaram radicalmente a cara do sistema, mas mais que isso, geraram uma economia gigantesca em logística no ano de 2019, de 4 milhões de reais, com uma redução de 65% do estoque dentro do município. Quer dizer, ou seja, teve um impacto bem grande e com uma representatividade muito legal, o que significou, na verdade, a oportunidade de reinvestir esse capital e esse dinheiro, e isso foi feito em cuidado, em pessoas, em atendimento, né? E uma das coisas que nós consideramos muito relevante, especialmente eu como oncologista, é pensar no processo de assistência oncológica dentro de uma cidade desse tamanho. Então, nós, trabalhando junto à Secretaria de Saúde, com o secretário, com o chefe de gabinete, com o professor Messias, desenvolvemos um projeto de redesenho da assistência do câncer no município, que começou principalmente com o redesenho do processo do fluxo da oncologia, né? O hospital que atende pacientes com câncer, dentro da nossa região, ele atende mais ou menos 2.000 casos novos por ano, é a demanda, mas ele não era capaz de absorver essa demanda toda. Então, fizemos o mesmo roteirinho, né? Gestão de filas com fluxos dedicados de cuidado, redesenho dos processos, trabalho padronizado para algumas atividades críticas, com fluxo de tratamento rápido, fluxo regular, fluxo oral e fluxo de segmento. Dentro de 6 meses na execução desse processo, houve um aumento de apenas 10% desse pessoal, mas houve um aumento de quase 100%, praticamente 100% no volume de pacientes atendidos durante esse período. Com esse aumento de atendimento de pacientes mês, aumentamos a capacidade do sistema, nós fomos atrás de aumentar
e escalar o acesso desses pacientes para o sistema, porque eles tinham muita dificuldade de acesso. O tempo para acesso era muito complicado e havia muita dificuldade as filas de espera eram muito grandes para ter acesso à oncologia. Então, nós utilizamos basicamente a estrutura de uma cultura Lean. Né? Como criar uma cultura Lean? Os elementos básicos do gerenciamento diário. Gerenciamento diário escalonado, capacidade para solução de problema na ponta do sistema, processos padronizados, gestão visual e a disciplina do líder para manter em operação toda essa estrutura. Esse daqui é um exemplo do OBEIA dentro da Secretaria de Saúde, né? No dia a gente estava recebendo a visita do Itikawa, do Lean Institute Brasil, mostrando para ele como que funciona o nosso sistema desenvolvido pela própria secretaria. Né? O projeto da oncologia foi chamado de projeto Previna, né? E foi estruturado em 4 grandes ações. Né? Redesenho dos processos, para conectar as diferentes unidades de diferentes especialidades, capacidade de solução de problemas dentro da rotina diária das pessoas, gerenciar fluxo usando ferramentas visuais. Essa daqui é a Joana, né? A Joana é quem coordena, ela é a arquiteta desse sistema, ela coordena através desse quadro de nivelamento de capacidade e demanda para os pacientes de oncologia dentro do município, com um sistema de gerenciamento diário escalonado, são os huddles diários, né, do próprio time, os huddles semanais com as equipes em volta desse time, que são as outras áreas, as outras especialidades, os outros provedores de serviços, de exame de imagem, de cirurgia, etc. E um huddle a cada 2 semanas de desempenho para todo o time de liderança envolvido com o processo da oncologia. Né? Foram criados canais de comunicação aberta para gerenciar o fluxo tirar dúvida, né, dessas 46 unidades de saúde primárias, as unidades secundárias e dos hospitais. Foi criado um hotline com um suporte especializado. Então, a doutora Elitânia, oncologista, oferecia suporte especializado na tomada de decisão para esses pacientes praticamente o dia todo. E com esse tipo de acesso, criou-se também um acesso de emergência para os pacientes com câncer. Foi dado a esses pacientes a oportunidade de ter acesso de emergência se alguma dessas condições do cuidado especializado tivesse implicação de indicar esses pacientes para urgência. Quais foram os resultados? Primeiro, o diagnóstico de câncer aumentou dramaticamente, né, de 2016 para 2019, 2020 caiu um pouco, mas a gente entende que havia um certo represamento e também houve um impacto da pandemia. O número de pacientes que chegaram ao tratamento com menos de 60 dias era 280 em 2017, subiu para mais de 1.000 pacientes em 2019. Né? O número de pacientes que levou mais de 60 dias para ter acesso ao tratamento continuou mais ou menos estável. Esse número também tem muita relação com as complexidades do próprio paciente, do próprio sistema. Nós não fomos capazes de resolver 100%, mas a diferença entre o que acontecia e o que está acontecendo hoje é muito grande. O hotline atendeu mais de 2.500 ligações para resolver problemas de fluxo e melhorar o acesso desses pacientes, e alguns procedimentos que antes levavam 38 dias, hoje levam apenas 4 dias para serem executados. Então, houve um impacto muito grande no processo assistencial, usando basicamente uma abordagem situacional, tentando resolver um problema. Qual era o nosso problema e qual é o problema? É um problema de cobertor curto. E o problema de cobertor curto envolve tomada de decisão dentro dos processos e da nossa própria capacidade. É legal porque nós temos pelo menos 3 artigos muito interessantes que eu vou compartilhar rapidamente com vocês. 2 deles publicados pelo IHI, esse daqui que fala sobre ferramentas e a estrutura das ferramentas para um sistema de gestão como o que a gente está falando, né? Esses outros 2 artigos aqui, nós temos participação neles. Nesse daqui, nós somos autores, né, desse white paper, e esse daqui, o IOV é uma das organizações citadas. Basicamente, esse fala como fazer e esse daqui fala como criar um sistema de gestão. Eu vou passar um pouquinho rapidamente por eles, tentando mostrar como que funciona um sistema de alta performance e como que o IHI organizou
esse sistema de gestão que na verdade, não é necessariamente um sistema de gestão Lean, mas compreende todos os elementos que a gente considera razoáveis e que considera que são realmente eficazes para administrar um sistema. Então, ele tem 3 diretrizes primárias que têm como objetivo criar os líderes criando condições para avaliar a qualidade das iniciativas e manter o desempenho do sistema, não só melhorar, mas manter. Sustentar o desempenho é muito difícil. Diante de 3 diretrizes: controle da qualidade, gerenciamento da qualidade e como criar uma cultura de alto desempenho. O controle da qualidade envolve padronização, confiabilidade do sistema, ou seja, um sistema livre de erro, gestão visual, capacidade de solução de problema na ponta, capacidade de escalar problema integrados em camadas. Esses, como vocês podem ver, são basicamente os elementos que nós utilizamos dentro do nosso projeto do Previna e dentro de todo o sistema de saúde do município vem sendo usado nas iniciativas envolvidas com melhoria da qualidade, né? O gerenciamento da melhoria da qualidade envolve também a solução de problemas, escalar problemas e integração em camadas, mas ter uma priorização clara do que deve ser feito, uma assimilação clara do que é a qualidade no dia a dia e a implementação muito clara da melhoria e das iniciativas de melhoria e da manutenção da melhoria contínua. E, por fim, a cultura de alta performance, que o próximo artigo fala um pouco mais sobre ele, né? Fala sobre questões como feedback, como transparência e ambiente seguro, confiança entre o pessoal e as políticas de RH dessas equipes, né? Como que funciona o ambiente seguro para essas pessoas se exporem e falarem sobre erros, é o que a gente chama de segurança psicológica, né? Então, os elementos que a gente entende para se criar um sistema de alta performance, o que o IHI chamou de elementos de um sistema da qualidade integrado, são criar times modelo para que você possa enxergar e olhar para esses ganhos de forma rápida, né? Isso é um projeto que nós estamos desenvolvendo esse ano dentro do município, que é uma unidade, a gente fala uma UBS com uma linha de cuidado modelo, que está sendo usada para treinar outras equipes dentro do sistema, redesenhar o papel do time da qualidade. Isso daqui, na verdade, é não só usar a equipe da qualidade para fazer auditoria e para tocar documento, mas, na verdade, o time da qualidade tem a responsabilidade de arquitetar o processo e tem a responsabilidade de gerenciar e apoiar as equipes na construção da qualidade. Então, a equipe da qualidade ela deve introduzir um planejamento para a qualidade, ainda que rudimentar, buscando entender essas necessidades do cliente e atender essas necessidades do cliente de maneira rápida. Ou seja, ter um plano de qualidade envolvendo a equipe da qualidade, que não é auditoria, que não é fazer pequenas atividades, e sim que é treinar, buscar dar para essas pessoas um sistema de aprendizagem, né? E esse sistema de aprendizagem também se relaciona com o esqueleto de escalar problemas e apoiar essas iniciativas de qualidade. Então, eu tenho que ter um sistema que seja capaz de, nas várias camadas da minha organização, escalar problemas e administrar iniciativas de qualidade. E o último ponto relevante para se criar um sistema de qualidade integrado é você ter um coaching, uma orientação, né, um apoio à liderança para que possa reforçar essas regras, esses valores, esses comportamentos e criar o que a gente chama, para poder criar o que a gente chama de times modelos da qualidade, né? É o que a gente entende como uma equipe de qualidade focada no processo e focada em desenvolver uma arquitetura para o sistema. Então, as práticas e os princípios envolvem práticas gerenciais, né? Então, atividades integradas, com uma infraestrutura para aprendizado, organizado para garantir o alinhamento da qualidade com os objetivos da própria organização. E os princípios da liderança. Os princípios da liderança para criar uma organização que aprende, para criar uma cultura que induz questionamento, que induz reflexão, pensamento sistêmico e que oriente para clareza de propósito. Nesse sentido, o próximo white paper dá essas dicas, que os princípios guia para transformar
o sistema de saúde, né? E aqui ele tem uma provocação, é que não dependa de seu chefe. Essa provocação, na verdade, é muito real. Assim, você não precisa que o seu chefe decida para você que você tem que começar a melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade é uma responsabilidade sua, e é do seu time, e é uma atividade que você precisa desenvolver no seu dia a dia, né? Para que você tenha muito claro qual é o seu problema, você tem que definir que problema eu vou tratar, qual é o próximo passo para eu tratar esse problema e por que é importante eu tratar desse problema. Então, assim, não depende do seu chefe, depende de você ter clareza do seu processo e de você tornar o problema o seu problema. Esse é um problema que está no seu dia a dia, esse é um problema que você precisa resolver na sua rotina, não é um problema que você vai entregar para o seu chefe e resolva para mim. Na verdade, olha, eu trabalho aqui, eu sei como melhorar o meu processo, eu quero ter oportunidade de fazer isso, eu quero que você me dê conhecimento. E, nesse sentido, eu preciso oferecer para esse time o conhecimento certo para a pessoa certa no momento certo. E a pouca validade, a pouco valor em você fazer treinamento em massa, fazer grandes cursos, certificações, etc. Porque, na verdade, se eles não estão relacionados com um problema que eu entenda como o meu problema, o meu aprendizado é muito pobre. E o último aspecto relevante desses princípios é o que a gente chamou no nosso artigo de polinização cruzada, enxergar o quão o bom se parece, enxergar como que as pessoas encontraram soluções e que deram certo, e como que essas soluções funcionam no mundo em torno de nós, em outras unidades, em outras organizações, e é por isso que ali atrás a gente falou para você criar uma linha modelo, para que você possa enxergar esses momentos e essas intervenções e aprender com elas e eventualmente ser treinado nesses ambientes. Essa é a ideia de criar um ambiente que seja capaz de transformar a qualidade e de transformar a nossa crise em uma alternativa razoável. Usando, então, voltando para a LTF, o pensamento básico nosso, o tempo todo, é a teoria do conhecimento profundo do Dr. Deming, né? Como nós desenvolvemos nossas capacidades, a nossa sugestão é que você use esses princípios, são os 5 princípios para transformar o sistema de saúde. Quais são as ferramentas que eu preciso para melhorar o trabalho? Bem, existem ferramentas para você executar as melhorias, mas para estruturar essa melhoria, eu tenho aqui as dicas de como sustentar essas melhorias no longo prazo, né? E do ponto de vista do sistema de gestão e do comportamento da liderança, eu tenho um sistema de qualidade desenhado que tem dicas para que todo o sistema funcione de maneira equilibrada. Então, como que nós vamos organizar nosso sistema durante uma crise, como que nós vamos reagir durante a próxima crise? Alguns elementos que estão nessa tela são elementos que podem contribuir para você olhar para a sua crise, para a sua próxima crise, com mais tranquilidade, mais clareza. E essa daqui é o nosso time dentro da Secretaria de Saúde, no nosso Lean Day, um mês antes da pandemia, quando a gente estava celebrando já o 2º ano de projetos. Então, eu quero agradecer de novo o convite para ter participado nesse encontro. Uma pena que virtual, espero que ano que vem a gente possa se encontrar na real, no mundo real, e eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado e até breve. Tchau.